Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma semana de aula de ciências, o nosso encontro semanal. Mas, gente, como é que vocês estão? Conseguiram fazer as atividades anteriores? Então, esta semana nós faremos revisão, né, do nosso conteúdo. Continuando a falar, né, sobre os tipos de desenvolvimento. Já começamos sobre reprodução, né, tipos de reprodução. E agora vemos cada um desses tipos, né? Lembrando que nós vimos reprodução sexuada e assexuada, tanto em animais quanto em plantas. E agora nós faremos a nossa revisão, tá bom? Então, os tipos de desenvolvimento se encontram lá na página 23 a 28 do nosso livro. Vamos até lá? Gente, nessas nossas aulas, nós descobrimos, né, várias curiosidades, né, várias coisas importantes a respeito da reprodução, tanto a reprodução humana, quanto a reprodução de animais, de plantas, né, de outros tipos de seres. E nós descobrimos, né, aprendemos muito. Então, agora falando sobre os tipos de desenvolvimento, nós vimos que em répteis e aves, eles apresentam ovos, né, com grande quantidade de reserva de alimento, e os filhotes já nascem semelhantes ao adulto. O mesmo ocorre com os mamíferos, né? Mas nesse caso, o filhote recebe o alimento diretamente da mãe, do corpo da mãe, não é? Vocês lembram? Dizemos que nesses animais ocorre o desenvolvimento direto. Na maioria dos peixes também ocorre o desenvolvimento direto. Então, o que é desenvolvimento direto? É quando o filhote recebe o alimento diretamente da mãe, né? Do corpo da mãe. Entretanto, nem todos os animais se desenvolvem dessa forma, como veremos a seguir. Então, observe aí os animais, né? Pássaro e gado. Olha aí os filhotinhos, né? Com as mamãezinhas. Certos animais geram filhotes bem diferentes dos adultos. Ó, no desenvolvimento direto, os filhotes saem bem parecidos, né? Com o animal adulto já. Mas, em outros casos, os filhotes são bem diferentes, podendo até ocupar nichos e ambientes distintos. Quando nós falamos em nichos, nós falamos em alimentação, né, em formas de vida, em diferenças, né, em relações com outros, com o ambiente, com outros organismos, com outros seres vivos, que é o que acontece aí nesses exemplos. O ciclo de vida desses animais, há fases de desenvolvimento que antecedem a fase adulta. Então, é bem diferente. A fase inicial é conhecida como larva, olha aí. As larvas são capazes de se locomover, capturar e armazenar quantidade suficiente de alimento e então se transformar em um animal adulto. Vamos pensar aqui na nossa realidade da larva. Lembra daquela larva da mosca que se encontrar um animal, que geralmente costuma aparecer no porco, né? Se tiver um ferimento, ou no bezerro, se tiver um ferimentinho, a mosca vai lá e põe os ovos, né? A mosca varejeira. Ela põe os ovos e rapidamente aparecem as larvas, né? Que a gente chama de bicho, é o bicho. E o que é que aquela larva se alimenta? Né? Do próprio animal, vai lá, fura, né? Faz um buraco mesmo. Se a pessoa não observar, não olhar, ela faz um buraco. Então, se alimenta diferente do animal adulto. Mas é naquela fase, não é? Naquela fase de larva. Então, elas são capazes de se locomover, capturar e armazenar quantidade suficiente de alimentos e então se transformar em um animal adulto. Esse tipo de desenvolvimento é chamado desenvolvimento indireto. A transformação que ocorre nesse tipo de desenvolvimento é chamada metamorfose e ocorre em diversos invertebrados, como insetos, crustáceos e moluscos, e também com anfíbios, como sapos e rãs. Então, vamos ver aí o caso dos insetos. Olha aí, a fêmea adulta depositando os ovos, aí vem ovinhos, aqui, vamos seguir a seta, né? A ninfa, e pronto, já está adulto, se repete, certo? É um exemplo. Metamorfose do gafanhoto.
Vamos ver a borboleta? No caso dos gafanhotos e das baratas, o indivíduo que nasce do ovo tem semelhanças com o adulto, mas ainda passa por transformações, né? Não é de larva, não é? Ele desenvolve asas, por exemplo, até chegar à fase adulta. Nós estamos falando de gafanhotos e baratas. Entretanto, na maioria dos insetos, entre eles as borboletas, os mosquitos e os besouros, o ovo origina uma larva muito diferente do adulto, que é o exemplo da mosca, né, que nós acabamos de falar, e que sofre várias transformações. Nesses animais, a metamorfose ocorre em 3 etapas: larva, pupa e mago ou adulto. Então, veja aí o exemplo. É o que acontece também com as abelhas, né? Elas têm a larva, a pupa, e o mosquito da dengue, né? Bem diferente, fases bem diferentes. Vamos lá, as borboletas. Ovos, a lagarta, que é a larva, né? A fase larval. Pupa, olha aí, ela faz um casulinho. E adulto saindo da pupa, ela já sai transformada em borboleta. Aqui o desenvolvimento da traça. Ovos, ninfa, olha, ela não tem larva, não é? Ninfa, olha, já é bem parecida com o inseto já adulto. Então, é um inseto que não sofre metamorfose. É diferente do caso da borboleta. No caso das borboletas e mariposas, do ovo sai uma larva, que é a lagarta. Aquela mesma lagarta que vai lá na nossa plantação, não é? Quem foi que plantou milho esse ano? Apareceu lagarta lá? Então, aquela lagarta, ela vai se alimentar, vai crescer, vai formar um casulo, entrar na fase imóvel de pupa, né, que é também chamada de crisálida, e do casulo, após certo tempo, sai o inseto adulto sexualmente maduro. Então, sai a borboleta. Na maioria dos casos, as larvas e os adultos têm hábitos alimentares diferentes e vivem em ambientes distintos. A vantagem disso é que os indivíduos da mesma espécie, em diferentes estágios de desenvolvimento, não vão competir entre si, não é? Então, eles vão se alimentar de coisas diferentes, o objetivo deles será diferente. Então, isso aumenta a chance de sobrevivência, né? E, consequentemente, de reprodução. Aí é do sapo, olha aí as várias fases, girino, girino sem membros, aparecem os membros posteriores, depois aparecem mais 2 anteriores, depois perde a cauda, até se tornar o animal adulto. Os anfíbios, em geral, dependem da água para reprodução. Vocês lembram que os gametas se encontram na água, né? Tanto o macho quanto a fêmea depositam os gametas na água e lá eles vão se encontrar. Do zigoto, forma-se uma larva aquática chamada girino. O girino sofre transformações e se origina, né, o animal adulto, que, embora seja terrestre, vive em muitos casos em ambiente úmido, dependendo, dependendo dele, tanto pelo seu modo de reprodução, como pelo seu tipo de respiração. Gente, conhecer os diferentes estágios durante a reprodução dos seres vivos, principalmente os que sofrem metamorfose, é importante para compreender como combater pragas ou garantir a preservação de espécies ameaçadas. Aí, vejam, pensem assim, com relação ao mosquito da dengue, né? Ele causa doenças, causa zika, chikungunya, né, febre amarela, além de dengue. E a gente precisa combater o mosquito. Então, é importante conhecer como é que ele se desenvolve. Então, a gente já descobriu que ele põe seus ovos na água parada, né? É lá que ele se reproduz, é lá que vai ter a larvinha do mosquito, é lá que ela vai passar por várias fases, que a gente chama de cabeça de prego, tudo aquilo ali é o mosquito. Então, é importante a gente conhecer, não é? Para saber como combater, para poder estar combatendo. Se a gente olha na água, num reservatório de água em nossa casa, e a gente encontra a larvinha lá, né? A gente olha lá, olha a cabeça de prego ali. Já sei que é o mosquito da dengue, então eu já vou logo dar um jeito de acabar, né? Assim a gente se protege. Não é isso? Então não é importante? Vamos seguir. Agora falando de reprodução sexuada nas plantas. Bom, nos animais nós já vimos, né? O animal, o masculino produz o gameta masculino, que é o espermatozoide, o feminino produz o gameta feminino, que é o óvulo ou o ovócito. Mas e nas plantas? Como é que acontece?
Então, já vimos que as plantas podem se reproduzir de forma assexuada, mas elas também se reproduzem de forma sexuada com união de gametas. Em geral, as plantas formam estruturas de dispersão dessa forma de reprodução, uma vez que elas não podem se locomover como muitos animais, né? A dependência da água para a fecundação, assim como a estratégia de reprodução, varia em cada grupo de planta. Então, nós veremos plantas diferentes. Planta com flor, planta sem flor, planta com semente, planta sem semente. Vamos falar aí dos primeiros grupos, briófitas e pteridófitas. Esses dois grandes grupos de plantas dependem da água para que ocorra a fecundação. As briotas, né, que são briófitas, são representadas pelos musgos e as pteridófitas pelas samambaias. Então, nesses dois grupos de plantas, o gameta masculino é chamado de anterozoide e se desloca pelo meio aquático em direção ao gameta feminino chamado osfera. Nos musgos, os anterozoides chegam à osfera nadando em uma película de água da chuva ou de orvalho. Após a fecundação, forma-se uma estrutura chamada esporófito que produz os esporos. São células resistentes capazes de originar um outro organismo. Então, lembra muito, não é? O sistema de reprodução sexuado. Os esporos são levados pelo vento e, quando chega ao solo, desenvolve-se e forma o gametófito, que tem a forma do musgo que conhecemos e produz gametas. Então, assim acontece a dispersão, né, pelo ambiente. A água leva o gameta, ele fecunda e produz esporos, e os esporos são levados pelos ventos até chegar em determinado lugar. Então, gente, através do esquema, né, dá para a gente ter uma ideia do que acontece. Olha aí, o gametófito feminino, gametófito masculino, os dois, né, masculino e feminino. Aqui acontece a fecundação, né, o gameta masculino nada até o gameta feminino, até a osfera, e o fecunda. Olha aí. Aqui é a fecundação. O esporófito se desenvolve em cima do gametófito feminino. Então, olha aqui o esporófito. E o corpo todo da plantinha é o gametófito. Os esporos caem e originam novas plantas, né? O vento leva, e onde ele cair, ele vai gerar uma nova planta. No caso das samambaias, elas produzem esporos dentro dos esporângios, que são órgãos que formam os soros, estruturas que ficam na face inferior da folha e que, a olho nu, parecem pequenos pontos. Esses esporos caem no solo e originam uma pequena planta em forma de coração, que é o prótalo, que produz gametas masculinos e femininos. Olha aqui o prótalo, produzindo os gametas masculinos e femininos, osfera e anterozoide. Quando o prótalo fica coberto da água da chuva ou pelo orvalho, o anterozoide nada sobre a superfície dele e se une à osfera, formando um zigoto. O zigoto origina uma nova planta e o prótalo se degenera. Então, vamos na sequência. Os soros são esses pontinhos que ficam abaixo da folha, né? Na parte de baixo da folha. Aqui no esquema. No esporângio são produzidos os esporos em certas épocas do ano. Então, essas bolinhas aí, esses pontinhos, produzem os esporos. Então, ela se abre, olha aí quantos esporos. Os esporos caem no solo e germinam, originando o prótalo. Aí a folha em formato de coração. No próprio prótalo, vai ter a osfera e o anterozoide, né? Os gametas femininos e masculinos. O anterozoide vai até a osfera, olha aí, na presença de água, os anterozoides nadam sobre a superfície do prótalo até a osfera. Então, ele chega na osfera. Fecunda, olha aí, anterozoide e osfera se unem formando o zigoto. E em seguida, né, a planta germinando sobre o prótalo. Então, ela se une, fecunda, surge a nova plantinha, o prótalo se degenera, né, e ela está formada, tá a planta adulta. Gente, nós vimos que nos musgos o esporófito se desenvolve em cima do gametófito feminino, e o gametófito é a forma mais desenvolvida que vive mais tempo. Já na samambaia, a planta mais desenvolvida é o sporófito, ou seja, a forma que produz os esporos, e não os gametas.
Essa aqui é a forma que produz os gametas, né, o protalo, rapidinho ela se degenera, né, ela fecunda, produz a nova planta e se degenera. Então, essa é a forma que vai viver mais, que é a que vai produzir os esporos, né, os soros. Em ambos os casos, os anterozoides dependem da água para fecundar a osfera. Por esse motivo, briófitas e pteridófitas são mais comuns em regiões úmidas. Será que essa planta sobreviveria, se reproduziria numa região seca? Não, não é? Ela teria dificuldades, porque como ela iria, os gametas, como eles iam se mover? Se eles dependem da água, né, para se encontrar, para fecundar. Então, ela teria dificuldades. Então, nós falamos da reprodução de gametas, de plantas pteridófitas e briófitas, que dependem exclusivamente da água para se reproduzir. Pessoal, nós temos uma atividade para ser feita na página 40, questão 17. Então, é o que a gente vai fazer agora, não é? Vamos responder. Ao pesquisar na internet sobre o cultivo de cana-de-açúcar, um estudante leu que o primeiro procedimento deve ser selecionar plantas saudáveis. Em seguida, os caules devem ser divididos em pedaços de 30 centímetros. O solo escolhido deve ficar em uma área ensolarada. Os pedaços de caule devem ser plantados em sulcos feitos no solo umedecido. Aí nós vamos responder aí as questões. A questão da letra A, nós faremos agora, e a questão da letra B e C fica com vocês, tá bom? Então, a pergunta, né? Você veja que cortou os pedacinhos do caule, né, da cana-de-açúcar. Vocês já plantaram cana alguma vez? Sabe como é que faz? Sabe, né? Então, a letra A. Que tipo de reprodução está descrito no procedimento acima? Nós vimos dois tipos de reprodução: reprodução sexuada e assexuada. Então, nesse caso aí, nós estamos falando de que tipo de reprodução? Acertou quem falou assexuada, certo? É o mesmo manejo que a gente faz quando vai plantar mandioca. Não é? Como é que aparece lá aquela plantação de mandioca? Hã? A gente corta, né, o caule dela em pedaços e planta lá no chão, coloca no chão. E de lá vai surgir um novo pé, né, de mandioca, certo? Então, as outras questões é com vocês, qual a diferença entre esse tipo de reprodução e o da maioria dos animais e outras plantas, e cite uma desvantagem dessa forma de reprodução. Gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês bastante, né, que vocês tenham compreendido, tenham conseguido responder à atividade. Fiquem com Deus, né, e já já a gente volta com a nossa segunda aula semanal. Beijão.